Tô. Então, boa tarde para todo mundo. Muito obrigado por vocês terem vindos. Na verdade, hoje é uma sessão especial. Eu nem divulguei tanto assim. Eu queria muito que as pessoas que realmente vêm aqui sempre, que frequentam aqui essa salinha, que passam filme aqui, fossem... Eu fico com medo também de divulgar muito, ficar mega lotado. E aí as pessoas que mais importantes que a gente queria que viessem, ficassem de fora. Então, eu chamei, são 2 sessões. Porque são muitos filmes e muitas pessoas. Essa primeira sessão são 5 ou 6 curtas. E aí a ideia era trazer sempre uma pessoa que de alguma forma participou da sala, que frequentou ela, que fez parte da história dessa salinha. E aí dar um depoimento e passar um filme dessa pessoa meio para representar um pouco a participação dessa pessoa, que por mais que teve gente que passou longa, teve gente que passou aniversário, mas daí acabou escolhendo um curtinha, senão não dava para passar tudo. Então, essa salinha aqui, a história dela é interessante. Antes da pandemia, queria fazer, a Patrícia, minha mulher, queria fazer uma peça de teatro e a gente não conseguia achar nenhum teatro que desse pauta pra gente, que quisesse aceitar a peça. E aí eu falei assim, cara, teatro eu não conheço, mas cinema eu conheço. Que tal a gente fazer a peça dentro de um cinema? Ela falou assim, podemos pensar uma peça que tenha esse perfil e a gente faz. E aí pensamos isso, inacreditavelmente, semana seguinte apareceu o Alexandre Varela, que é um ator muito querido. Mas você viu, eu tô com uma peça aqui chamada O Censor, um censor de filmes. A gente queria convidar vocês para participarem, para produzir. Pareceu até que foi uma coisa assim, pensada, mas não foi. E aí a gente falou, vamos aproveitar e vamos fazer nessa salinha. Essa salinha ela nunca pôde abrir, porque na verdade ela é proibida, ela é uma proibidona, assim. Ela não tem saída de emergência. Então quando a estação criou ela e foi começar a fazer filme aqui, o bombeiro chegou e falou assim, não pode abrir. E ela ficou meio esquecida. Aqui era a locadora do Estação. Outra coisa interessante também pensar, que eu sou um cara que até hoje tem uma locadora, acabei criando essa salinha aqui, que era um espaço que era uma locadora também, né? Então tem tudo também outra coincidência aí no meio aí. E aí a gente resolveu fazer essa peça aqui. A gente criou esses tablados, que vinham até aqui, e abriu uma sala para fazer essa peça, O Censor. Ficou 8 meses em cartaz. E aí as pessoas começaram a falar, também quero fazer peça lá. Os amigos, os outros atores e tal. E aí começou a vir uma porção de gente. Que ano foi isso? Isso foi 2000, a pandemia foi 2020, né? 2020. Então foi 2019 isso. Início de 2019. A gente foi um ano ainda ocupando antes da pandemia aqui. Aí chegou Regina... Essa pandemia aqui, não. A nossa... Essa pandemia. Aí veio a Regina Miranda com peça. Aí veio... Raul acho que chegou depois, né? Cheguei em 2023. Então você já veio depois. Pós-pandemia. Aí começamos a fazer sessões aqui também. Lembro que tinha a sessão Maldita, que era às sextas-feiras. Aí passou o filme do Capovilla, passou o filme do Neville. Começou a virar um espaço assim que as pessoas foram chegando. Todo mundo quer passar filme no Estação. Só que o Estação é caro, né? R$2.000, R$1.000. E aí essa salinha foi meio que recebendo essas pessoas. Por mais que a projeção não fosse ideal, o som não fosse ideal, eu acho que as pessoas começaram a se sentir bem aqui, independente da qualidade técnica. Queriam estar aqui no Estação, queriam estar aqui participando com seus filmes, queriam estar fazendo parte desse movimento que acabou virando. O Estação é um movimento de cinema aqui do Rio de Janeiro forte. E a coisa foi crescendo. Eu lembro que no dia que foi declarado a pandemia, eu tinha feito uma programação que tinha eventos todos os dias. E a gente tinha criado esse slogan, a menor sala com a maior programação. Tinha muita coisa rolando, e aí veio a pandemia, tivemos que interromper isso, foi horrível, assim, a gente chegou a fazer uma outra peça que foi o Truffaut, a peça sobre o Truffaut também começou também antes da pandemia, fez muita coisa antes da pandemia, aí a pandemia chegou, quebrou tudo, paramos, durante a pandemia essa sala aqui foi totalmente destruída, assim, tudo quebrou, os sons, a projetor, deu problema. Ficou muito tempo sem usar, sem abrir. Virou aqui uma casa de baratas. As baratas aproveitaram e virou o Cineclube das Baratas. Aí voltamos e aos pouquinhos fomos reconstruindo a sala, fomos voltando a fazer as atividades. Aí surgiu outras peças, outras pessoas. Aí veio o Raul com a peça dele. Teve várias peças de teatro. Muito louco porque aqui... Teve talvez mais peças do que filme aqui, apesar de ser essa sala tão pequenininha aqui. E aí começamos a fazer também outros eventos, né? Aniversários aqui.
masterclass. Aqui teve masterclass com Rui Guerra, com Walter Lima Júnior, com Fontoura. Teve aniversário de 90 anos do grande Joaquim, queridão aqui. Teve de 80 anos do Bigode. Chá de bebê. Chá de bebê. Teve de tudo aqui. Foi uma sala assim... Show musical. Teve show. E era tudo meio escondido, assim, porque na verdade o Estação, a dona do Estação, nem sabe muito o que acontece nessa sala aqui. É uma sala underground. Por exemplo, cadê ele? Nosso amigo aqui que entrou agora, ele lá no fundo, quando ele viu anunciando, ele falou assim, sala 4? Que sala é essa que eu nunca vi? Eu falei, existe uma sala aqui que as pessoas usam, só que ela não é oficial, ela não tá nem no letreiro, não pode nem divulgar, senão pode vir um bombeiro aqui e fecha tudo e acaba tudo. Nos anos 80 essa sala não funcionava? Era a locadora do Estação. Não, a locadora foi depois. Não, quando inaugurou, não sei. Provavelmente aqui era um boteco. Quando o Estação entrou, transformou numa locadora, em 85. E aí depois as coisas foram vindo, aí foi o que aconteceu. Então assim, resumindo, essa salinha aqui, ela tem um espírito, acho que meio cavidiano, que eu chamo assim, é uma sala, tipo a casa da mãe Joana, assim, todo mundo vai chegando, vai ocupando, vai exibindo, vai fazendo. Tem espaço para todo mundo, é uma sala muito democrática que não tem custo, até tem um pouquinho do VJ, mas antigamente nem tinha, pode tudo, todo mundo, desde a pessoa que está começando, ontem, por exemplo, teve um cara que lançou o primeiro curta dele ontem aqui, entendeu? Desde o Rui Guerra, o cara de 96 anos, que talvez o nosso grande cineasta vivo ainda fazendo filme. Então assim, aí teve os cineclubes da Gabi também, que começou a fazer esse cineclube aqui, agora está fazendo em vários lugares do mundo, começou nessa salinha. A própria Cavídeo também foi a sala que passou todos os filmes da Eunice Gutmann, que está quase dormindo, que não vai dormir, que eu vou ficar batendo palma para acordar. Passamos quase todos os filmes dela aqui na salinha também, restaurados. A Eunice Gutmann hoje, está passando o filme dela aqui hoje, e ela acabou de entrar no MUBI, na plataforma da MUBI, que é uma plataforma mundial de cinema alternativo. Acabou de entrar 5 curtas dela lá, em homenagem ao Dia das Mulheres, dessas mês das mulheres. Amanhã, 8 de março. Mas já entrou no MUBI hoje, tá lá no MUBI, junto com o Agente Secreto. O Agente Secreto e os curtos da Eunice Gutmann. Opa! Êêêê! Além disso, usamos essa sala muito também para poesia. Aí temos aqui para destacar a nossa grande queridona Solange Padilha, que também, além de ser poeta, também fez uns vídeo artes também. E também estava todos os eventos aqui. Temos pessoas aqui que nem são cineastas, mas que estavam sempre aqui presentes. Glaete, nossa dupla dinâmica aqui. Casal gay. Assim, é uma pequena família, É a pequena sala com a maior programação. Maior, quando eu falo, não é nem de quantidade, é maior de amor, de carinho, de afeto. Então é isso. Sem mais delongas, que eu sei que eu estou falando muito, queria chamar aqui o Bigode para abrir a sessão, para falar do filme dele e falar um pouquinho da sala. Uhul! A salinha 4 vai para onde? A salinha 4 a gente vai ter que inventar Vai virar lanchonete. Não, mas vamos inventar um espaço para ela. Vamos inventar essa sala 4 em outro lugar. Fecho junto com a sala 4. Ela quase a morte do filho. Deixa eu trocar aqui, que eu acho que acabou a bateria. Será que... Essa é a sala 4, acaba a bateria, a luz não acende, o filme entra fora de foco, no final tudo dá certo. Eu gosto quando ele interpreta. Aí chegou um cara e falou assim, pô, tô com um filme aí, não sei o quê. E quando ele interpreta é muito bom, muito legal. Não, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, essa sala é um dos compêndios, é um dos braços da grande revolução cultural que esse cara daí promove. Né? Grande revolução cultural. O Cavi eu chamo de uma locomotiva, ele está sempre em movimento, fazendo coisas para a cultura brasileira, porque não é só o cinema, é o teatro, tudo isso que ele falou, lançamento de livros. Eu fiz meus 80 anos aqui ano passado, lancei meus livros em 2024 lá na livraria, fiz parte aqui do Cineclube, enfim, eu tenho muita honra de ter participado dessa salinha. Essa salinha é uma coisa, é uma joia rara, maravilhosa, tenho muito afeto. Agora, tem o seguinte, tem pessoas que escolhem a arte, tem outras que escolhem o dinheiro. O Cavi escolheu a arte, não precisa falar mais nada, né?
Não, porque eu achei que era um pouco demais. Pode falar. Celebrazione é o seguinte, o Pasolini, centenário do Pasolini, 22, eu queria muito fazer alguma coisa, alguma homenagem, entendeu? Aí eu tinha um texto que um cara amigo meu me mandou há alguns anos, que é um texto do Pasolini quando ele esteve no Rio de Janeiro, em 1970, em plena ditadura. Ele escreve um texto que ele fala muito da questão da ditadura, do fascismo, né? Como sempre, ele se dedicou muito a isso e foi assassinado por causa disso. Então, através de um Michê, que até hoje não ficou muito bem esclarecido. Então, esse texto que ele escreveu, passando pelo Rio de Janeiro 4 dias, ele estava vindo de um festival, indo e vindo do festival de Mar del Plata, na Argentina, com uma ideia. Por isso é que vem junto com ele a Maria Callas. Aí ele vem, na volta ele passa por aqui, a Maria Callas tem que ir embora, porque ela tem ensaios lá de uma ópera, e ele conhece um rapaz do exército na praia de noite, de Copacabana, e vai para uma pensão na Lapa, onde ele passa uma noite com o rapaz, e o rapaz sem falar italiano, sem saber quem era Pasolini, e o cara fica tão entusiasmado com ele que leva o garoto, que leva o Pasolini, o menino leva o Pasolini, para a casa dele na favela para conhecer a família dele. E aí ele escreve esse texto lindo. Mas é um poema, é um texto poético que eu resolvi transformar em diálogos para ter o menino falando, ele. E aí eu comentei com o Cavi, falei, puxa, eu queria tanto fazer uma homenagem para o Pasolini, mas é difícil, porque como é que eu vou entrar no edital Pasolini, como é que eu vou explicar? Só se pintasse ele de preto, né? Ou inventasse que ele era trans. Agora, o Cavi virou para mim e falou assim, vamos fazer! Para variar, né? Não tem depois da manhã para o Cavi, agora, já. Aí a gente fez lá um crowdfunding, uma vaquinha americana na internet, e com menos de 10 mil reais a gente fez o filme. Filmamos em 3 dias. E está aí. Estreou no Festival do Rio, foi uma noite maravilhosa, junto com o filme da Evelise sobre o Nelson Pereira. E passou aí nos lugares, aí em Florianópolis, num encerramento de uma mostra de cinema italiano contemporâneo. Muito legal. Eu ainda não negociei com a televisão, porque estava esperando umas coisas aí acontecerem, mas a gente está em conversação. E aí é isso. Está aí o Celebrazione, que é uma celebração pelo centenário dele. Vamos lá. Pode começar? Pode. Boa tarde. Boa tarde. Sala 4, né? A sala 4, para mim, ela é aqui. Aqui. Eu conheci a sala 4 quando fiquei muitos anos fora, na Europa. E o Bigode me apresentou ao Cavi, porque eu estava interessado em fazer minha peça uma sala pequena. Aí eu perguntei pro Cavi, que sala é aquela ali? É uma sala que é depósito, a gente já fez peça de teatro lá antes da pandemia, e parecia que depois da pandemia ela virou um depósito, né, e tal. Aí eu disse assim, eu adoraria fazer nessa sala. Mesmo sendo um depósito, eu entrei aqui, vi essas cadeiras e tal, achei lindo, e fiz a peça. A peça era o Risos, Amor e Guaraná, era para ficar 1 mês, ficou 4. Olha. E logo depois teve um festival de cinema que se ocupou a sala 4 durante 1 mês. Depois eu vim com a peça chamada Humor é Amor Aqui. E paralelamente eu vi as coisas acontecendo dentro dessa sala. Essa sala é um polo de cultura, né? O cinema passa uns filmes que são ótimos e tal, mas isso aqui agregava diretor que dava aula, pessoas lendo poesias, teatro. Eu adoraria que essa sala 4 fosse para outro lugar, porque a gente precisa da sala 4. Os artistas precisam da sala 4. A sala 4, e é engraçado que agora, falando de sala 4, 4 é 1, 2, 3, 4. 4 é um círculo. 4 é uma mandala, como dizia o Jung. A mandala é uma associação. Então, essa sala 4, ela é mágica, até dentro do psiquismo humano, porque faz com que os artistas possam expor as suas artes.
Eu agradeço imensamente a Sala 4. A Sala 4 me deu um presente no ano passado, que foi aqui que foram feitos 80% dos ensaios do Trufoneando, que o meu querido Cavi Borges dirigiu. Com a querida atriz Rita Elmore comigo no elenco. E aqui foi feito o Trufoneando, aqui que a gente trabalhou juntos em equipe, foi lindo. E agora o Trufoneando acabou de ganhar uma menção honrosa no Los Angeles Film Festival of Hollywood. Que chique. Chique, né? O filme é muito delicado, é muito... Tem silêncios, tem amor, é muito legal. E agora também estamos concorrendo, essa semana eu soube, no Festival de Barcelona, ele está indicado para a melhor curta-metragem. Então o Trufoneando está seguindo a estrada pelo mundo afora. Mais uma vez eu agradeço super ao querido Cavi, porque sem ele as coisas não andariam. E como o Bigode falou, eu acho que o Cavi ele tem um talento que ele não só gosta da arte, eu acho que ele gosta das pessoas profundamente. E aí eu agradeço, e acho que todos nós, porque ter uma Sala 4 é um luxo. Obrigado, Cavi, por convidarme a esta sessão de fechamento dessa sala tão emblemática. Eu, quando cheguei no Rio de Janeiro há 2 anos exatamente, 6 de março de 2024, comecei a assistir a eventos do cinema e aí ouvi um nome, sempre ouvia vários nomes relacionados ao cinema aqui no Rio, mas o nome que tinha mais afecção, que todos falavam assim com muito carinho, era o nome de Cavi Borges. Então eu tive o prazer de conhecer ele e esta foi a primeira tela na que eu exhibi o meu filme em uma tela de cinema, porque eu fazia trabalhos para plataformas web. Então, o ano passado, no bicentenário da Bolívia, eu apresentei aqui um filme da maior poetisa da Bolívia. Depois apresentei um filme imersivo, de uma viagem em rafting em Bolívia. E agora, esse filme que vocês vão ver é um filme que é meu primeiro filme aqui, filmado em Brasil, de uma história brasileira sobre Getúlio. É um artista que também tive o prazer de conhecer e muito obrigado, Cavi, por todo o apoio. Aí! Bom, esse filme foi feito há uns 40 anos atrás. Ele fazia parte, ele foi feito para passar nos cinemas, que era uma lei que, aliás, existe até hoje. Era um curta nacional antes de um longa estrangeiro, né? E aí a gente se animava e fazia filmes de 10, 12 minutos para participar dessa lei. E esse filme aí são, só no carnaval, são homens que se vestem de mulher no carnaval. Porque o primeiro filme que eu fiz era com Choro e Tudo na Penha, era um bar na Penha. E aí eu conheci esse pessoal que disse, a gente sai no carnaval fantasiado de mulher. Aí eu achei interessante, eu falei, então vamos fazer o segundo filme com vocês. Então o primeiro era com Choro e Tudo na Penha, depois veio esse, e fizemos um terceiro sobre a gravurista Ana Letícia. E depois a lei foi saindo de atuação, e até hoje ela está aí, coitada, esquecida. Cavi, vamos levantar a lei de moda. Fala um pouquinho da sua passagem aqui pela Sala 4 aqui. A Sala 4 para mim é bastante emocionante, porque já passei assim vários filmes aqui. Quase todos, né? Quase todos. Com a ajuda do nosso querido produtor Cavi Borges. Acho que vocês conhecem ele, né? Pois é. Então, e eu quero que essa Sala 4 vá para um outro lugar, que ele não me falou ainda para onde ele vai levar, mas ela é importantíssima para todas nós, né? Show. É isso. Tá bom? Tá ótimo. Quer que fale mais? Não, tá bom. Aê! Lembrando que esse filme, né, quem não estava aqui no início, hoje ele está entrando na plataforma do MUBI, que é um dos maiores canais de streamings do mundo. Selecionaram 5 curtas da Eunice, esse é um deles.
e homenagem ao Mês das Mulheres, né? E homenageando também a Eunice. Então agora a Eunice, além de ser famosa aqui no Estação, vai ser famosa no mundo. Viva Eunice Gucci! Esse filme eu realizei com uma outra diretora chamada Regina Weigel, que ela foi minha colega na escola de cinema na Bélgica. Mas aí depois ela achou o cinema uma profissão muito difícil e seguiu uma outra. Aí eu continuei sozinha. Tá até hoje aí. Vamos nessa. Então, aê! Introdução que eu falei na última sessão, algumas pessoas estavam na última sessão, vão ter que ouvir um pouco de novo. Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente chama, filme a filme. Então a gente chama a pessoa do filme, ela fala um pouco sobre a experiência dela aqui na sala 4, tem que ser rapidinho também para não atrasar muito. Aí passa o filme, a gente liga a luz, chama a pessoa seguinte, fala um pouco da experiência, a gente vai assim, filme a filme. Dizer que a sala 4 era uma sala muito especial pra gente, né? Ela era uma sala que na verdade não existe oficialmente. A gente ocupou ela, que era uma locadora, que depois virou uma sala abandonada porque ela não tem saída de emergência. Então ela oficialmente não pode existir. Só que como que a gente que procura tanto espaço, não vai aproveitar um lugar desse disponível? E a gente ia fazer uma peça, eu e a Paty, a gente não tinha teatro para fazer. O Alexandre Varela. Com o Alexandre Varela, como não sei quem, uma opção de gente. Aí eu falei assim, teatro não tem, mas a gente tem uma sala de cinema, serve. E aí, na verdade, antes do Alexandre Varela entrar, a gente já tinha tido essa ideia e coincidiu. Olha como que as coisas se cruzam, né? As coisas acontecem de uma forma positiva. A gente falou assim, cara, vamos fazer uma peça de teatro aqui, tem esse espaço. Aí o Alexandre chegou assim, Cavi, eu tô com uma peça sobre um sensor de cinema, vamos fazer junto? Eu falei, cara, a peça que a gente queria fazer, a gente queria fazer uma peça, não tinha peça, e ele chega com uma peça sobre um sensor de cinema, que era ótimo para fazer dentro de um cinema. Então acabou que por acaso as coisas culminaram e deram certo. A gente abriu a salinha para fazer a peça O Sensor, que ficou 8 meses em cartaz, foi muito maneiro, assim, foi uma experiência muito legal. Depois a gente começou a fazer outras peças, veio o Truffaut também, que a gente ficou também um tempão aqui. Aí chegou a grande Regina Miranda também, trouxe também a peça dela, que ela também não deu muita sorte, a gente ficou 2 meses ensaiando. A gente fez uma vez, aí veio a pandemia, ficou aquela coisa assim, tipo, fizemos, mas não fizemos, né? A Cris Marink também, com a peça da Marguerite Duras. Mas essa sala sempre foi uma sala assim que abraçou todo mundo, né? Aniversário de 80 anos do Bigode, 90 anos do grande Joaquim Assis, que está aqui presente. Teve masterclass com Rui Guerra, masterclass com Walter Lima Júnior. E aí acabou que a gente era tanta coisa legal, assim, num lugar tão pequeno, tão assim, mínimo, que a gente criou esse slogan que ficou, que é a menor sala com a maior programação. E a gente fala assim, maior programação, lógico que não é a maior programação, mas pra gente, assim, maior, assim, de afeto, de carinho, de amor, que é uma sala onde pode tudo. Todo mundo pode fazer. Ontem, por exemplo, a gente lançou o primeiro curta de um garoto, lançamos já um filme de um diretor de 90 anos também. Então é uma sala que abraça todo mundo, é democrática. Passou um filme de 4 horas de duração. Já teve várias experiências aqui. Já acabou a luz, o filme já passou fora de sync, sem som, desfocado. Então aqui tem... Hoje mesmo, 2 filmes não iam passar. Acabou que nesse intervalo a gente conseguiu baixar. Mas no final todo mundo fica feliz e dá tudo certo. E o que vale é esse encontro, essa família, né? Para mim é um lugar onde, antes de mais nada, que eu me sinto bem, entendeu? Eu entro aqui, parece que eu saí do Rio, saí de tudo que é lugar e vim para dentro de um lugar que me faz bem, porque eu encontro gente que eu gosto pra caramba. Eu sempre me dei bem aqui, sempre fui feliz aqui, ou seja, é uma sala realmente muito importante. Eu tenho muita pena que ela vai acabar, espero que o Cavi consiga ressuscitar a sala 4 em outro lugar aí. Bom, é isso. Agora, sobre esse filme, que eu fiz um documentário, que eu ia falar brevemente sobre ele, é o seguinte. Eu estava numa época difícil de dinheiro, e um amigo meu que tinha uma empresa me chamou, me encomendaram um documentário sobre o espírito comunitário. Mas você quer fazer? Eu falei, eu quero. Precisava de dinheiro, né? Faço. Ele falou, mas como é que é? Não, você vai ter que viajar com um representante da empresa que quer fazer pelo Brasil todo para escolher um lugar. Porque essa empresa trabalha em várias comunidades, despertando o espírito comunitário,
você vai ter que escolher um para falar sobre espírito comunitário no filme. Eu falei, tudo bem, então eu comecei a viajar. E fui um monte de lugar, entendeu? O cara me levar para lá, para cá, e eu não vi espírito comunitário nenhum, entendeu? Porque senão aqui nós vamos criar. Eles estavam trabalhando, não foi nem por culpa da empresa. Era que as pessoas não tinham espírito comunitário. Então, aqui vai a criação de galinha. Aí começava a criação. Aí quando eu cheguei lá já tinha briga de. Entendeu? Se um homem, o outro queria mandar do outro, já tinha, enfim, a coisa de sempre, né? Na sociedade, né? Uns com inveja dos outros, outros querendo derrubar o outro. E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer um filme sobre espírito comunitário? Era tudo assim, né? Até que esse cara que me levava, às vezes a gente voltava para o Rio, eu tinha que ir de novo. Ele falou, ó, nós temos que visitar a última comunidade da lista aqui, que eu tenho que levar você. Eu falei, onde é? Em Pernambuco. Eu falei, cara, eu não aguento mais viajar, entendeu? Não aguento mais, cara. Não estou vendo espírito comunitário nenhum. Ele falou, não, mas eu tenho que levar você lá. Lá vai ser rápido, porque você não tem que ver nada, porque a gente ainda não fez nada. A gente vai começar a trabalhar lá, então eu falei, então tá legal. Eu não tem nada para ver, eu quero ir. Aí me levaram para o interior de Pernambuco, num lugar chamado Salgadinho. E a gente alugou um carro em Recife, fomos até lá. E eu falei, olha, para o carro, diz a ele que eu vou ficar aqui 10 minutos, entendeu? Para dizer que eu vim. Entendeu? Aí eu vou lá, converso com qualquer pessoa, depois a gente volta e vou acabar esse troço. Né? Aí o carro parou. Aí eu olhei, realmente, falei, tem uma casa aqui, outra casa ali, outra casa lá. E tinha um cara, um sujeito assim na porta de uma casa. As casas modestas, mas bem construídas, bonitinhas. Eu falei, eu vou falar com aquele cara e chega. Fui lá, cheguei pro cara, falei, boa tarde, boa tarde. Eu falei, não, é que a gente vai fazer um filme com a empresa, disse o nome da empresa. Ele falou, eu conheço essa empresa, ela já esteve aqui, a empresa. Ela já esteve aqui. Eu falei, pois é, eles querem fazer um filme e tal, sobre o espírito de união das pessoas que trabalham junto. E eu queria saber se você e os outros aqui estariam dispostos a falar, né, no filme. A primeira coisa que o cara fez foi botar a língua de fora, entendeu? Eu falei, ele falou, tá vendo minha língua? Eu falei, estou, perfeitamente. Aí ele falou, pois é, você quer que eu fale? Ele falou, fala, usa a língua. Eu falei, claro. Então. Ele falou, todo dia eu acordo de manhã, eu falo com a minha língua. Eu falei, é. Eu falo, o que você diz para a sua língua? Eu digo para a minha língua assim, língua, não se acovarde. Entendeu? Porque se você se acovardar, é porque eu me acovardei. Entendeu? Aí eu falei, mas vocês aqui como é que viu? Bom, aqui a gente ajuda uns aos outros. Tal. Então, enfim, eles eram pequenos proprietários de terra, pequenos mesmo, pequenos proprietários, plantavam ali a territa. Mas aí teve a seca de 1970, que foi bravíssima, e muita gente saiu de Pernambuco, foi embora. E eles não queriam sair porque eles tinham a terra deles, vai largar lá para... Mas ficaram naquela dúvida. Aí eles resolveram se unir ali, o pessoal que tinha terra, para conversar e resolveram que eles tinham que ficar, se juntar para poder enfrentar a seca. E por isso que eles não foram embora. Eu falei, é aqui que eu vou fazer. Aí voltei. Quando eu cheguei na empresa e disse que eu queria fazer lá, o cara falou, não, mas lá não tem nada. A gente ainda não fez nada. Eu falei assim, desculpe, lá tem uma coisa que vocês querem fazer, que é o espírito comunitário. Eu acho melhor fazer lá, mesmo que não tenha nada. Aí foi uma discussão assim com um sociólogo até que eu consegui convencer os caras. E eu estava feliz da vida de ter encontrado um negócio legal. Mas quando eu estava para ir já, eu tinha um sobrinho que acabou sendo um tremendo fotógrafo de cinema, foi discípulo do Jim Lutfi, Rogério Noel, e ele estava com 21 anos. E ele morreu, era o meu afilhado, meu sobrinho, e ele ia fotografar esse filme. Né? Ele morreu. Morreu de quê? Morreu de droga. Droga? Não, vamos seguir aqui pra gente começar o filme. Hein? Vamos. Dá uma finalizada. Morreu de droga, eu não queria mais fazer filme nenhum, entendeu? Porque eu fiquei, sei lá. Aí eu descobri um fotógrafo, que era amigo dele, e foi com esse fotógrafo. Né? E eu só vou contar mais uma coisinha rápida. Tá bom. É que uma coisa que eu não queria filmar com luz na cara das pessoas para entrevistar, porque isso aí a pessoa deixa de ser ela, já vira outra, começa a representada. Eu falei, não quero assim. A câmera o mais longe possível e
gravador, tá, eu não quero botar tudo. E era conversa, eu não vou entrevistar ninguém, vou conversar, esse negócio de perguntar isso, aquilo. Bom, enfim, foi assim. E agora o que eu queria contar é que uma vez eu vi passar, eu queria gravar várias coisas, gravar várias imagens, e depois misturar tudo, as imagens com as falas. Então, foi assim que eu fiz. E tinha um morro lá em cima que eles aravam a terra em cima lá. Aí eu falei, pô, eu queria que vocês, alguém subisse lá e arasse, que eu vou filmar daqui quando tiver o pôr do sol, que fica lindo aqui, e eu quero filmar daqui, né? Ele falou, mas não está na hora de arar, entendeu? Eu falei, não, mas não tem problema, ninguém vai saber se está arando, não está arando, você passa lá em cima, lua, entendeu? Te filma daqui, fica a imagem bonita. Ele falou, eu vou pegar meu boi, atrelar no arado, subir com ele lá em cima e fingir que eu estou arando, é isso? Eu falei, mas não, ninguém vai saber, porque fica uma imagem bonita. Ele falou, ele me chamou Joaquim e falou, Joaquim, é o seguinte, é uma imagem bonita para o seu filme? Ele falou, Ele falou, mas para mim é uma imagem muito feia, entendeu? Porque eu não vou pegar meu boi e fingir que estou arando. Para mim não tem. Aí foi aquele silêncio, eu sabia o que. Aí ele bateu no meu e falou, Joaquim, o que é? Para que serve seu cinema? Assim mesmo. Eu levei um soco. Assim. Falei, caramba, para nada, cara. Não serve para nada, tem que filmar mais boi nenhum. E eu joguei fora tudo aquilo que eu tinha preparado para fazer perguntas, joguei tudo fora e comecei a conversar com ele. Graças a Deus o cara falou isso. Esse filme nasceu disso. Então, maravilha! Boa noite. A Salinha 4 é uma realização de um sonho para mim. Foi ela que me transformou curadora, cineclubista, tudo isso. Então, pô, eu tô há 2 anos já com o Cineclube aqui na Estação. O Cineclube Curta Noite, já tive 2 edições do Festival Curta Noite. E tudo feito aqui nessa salinha. Então, realmente é muito bacana, é uma salinha muito acolhedora. Ela agrega, ela une. Então, é uma imensa felicidade para mim ter participado dessa sala. Poder estar nesse espaço, é um espaço que é pequeno, mas é grande, porque é pequeno de tamanho. Mas o coração, o abraço, assim, é muito grande aqui que a gente tem pelas pessoas que vêm, pelos filmes que são exibidos, pelos diretores, pelos atores, todo mundo. Então é uma grande felicidade estar aqui na Salinha 4. Eu vou sentir muita falta, até porque, como eu disse, foi assim, realizei meu sonho aqui, me tornei cineclubista, curadora, tudo foi nessa sala. Então é isso. Muito obrigada. E falar sobre o filme agora, né? Tá, então. Eu vou passar agora o filme chamado O Banho, que foi um filme que eu fiz um curta-metragem com a Patrícia. Aê! Ela é a atriz do filme e também uma outra moça, né? A fotógrafa do filme é a Bruna Espíndola. E foi um filme meio experimental que a gente fez, né? Eu falei com a Patrícia, tipo, pô, tô com essa ideia, a gente saiu pra conversar um dia, a gente foi tomar um café. Daí a gente começou a aflorar as ideias, juntou tudo, uma coisa que uma tinha uma ideia, a outra... Eu já tinha vindo com o roteiro pronto, né? Mas ela veio agregando ainda mais aí, com as ideias. Então foi bem legal e eu espero que vocês gostem. Obrigada. Aê! Primeiro eu queria falar dessa relação que eu tenho com esse lugar aqui, né? Eu acho que... eu nunca pensei que eu ia de novo entrar por um lugar e encontrar de novo o cinema. Eu estou dizendo que tem a sala 4, para mim, ela é como se fosse o sótão de uma casa. Porque no Estação, quando eu encontrei o Cavi, que foi um encontro totalmente fortuito, eu tinha um monte de fotografias que eu tinha feito no ano 2000, com uma máquina fotográfica completamente, digamos assim, inicial da máquina digital. E eu não sabia o que fazer com aquelas fotografias, e aí eu disse assim, alguém me disse, poxa, tem o Cavi, você não conhece o Cavi? Eu disse assim, não, porque eu não vinha muito aqui, não era uma época que eu viesse muito ao cinema. E aí,
me disseram, aquele ali é o Cavi. Eu disse, legal. Aí eu peguei aquele monte de fotografia, cada uma maior que a outra, e aí eu disse para ele, olha, eu quero fazer, eu estou querendo fazer uma exposição com essas fotografias. Ele disse, tá legal, tal. Aí não dei muita bola para aquilo, ele disse assim, bom, eu acho que ele me disse, volta amanhã, uma coisa assim, aí eu voltei com todas as fotografias que eu tinha daquela época. Era perto do carnaval, ia ter aquela mostra, que é a mostra do Delírio, né? E aí ele disse, tá legal, olha aí, vamos fazer assim, você pega, a gente faz um varal aqui e a gente faz. Eu disse, tá ótimo, não pode pregar. Eu digo, então tá legal. Não tem sala, tá legal. Não pode grudar nada. Eu digo, tá legal. Então tudo tava legal. E aí eu fui e a gente fez, assim, eu comprei uns pregadores de roupa, né? E botei um varal mesmo, né? Como a gente fazia com a poesia, na época da poesia marginal e tal, fazia poesia, fazia os varais de poesia, tudo isso. E aí foi ótimo, porque era uma coisa absolutamente informal, não tinha nenhuma pretensão, né? E eu de repente, eu me dei conta que eu estava entrando de novo no meu passado, que eu tive uma relação muito forte com o cinema, né? Não fazendo cinema, sendo atriz, etc. Conhecendo-a, são as primeiras pessoas que eu conheço na minha adolescência, são as pessoas de cinema, assim, que é uma coisa que abre um universo muito importante na minha vida, né? Muito importante mesmo. E que é uma coisa que eu, ao longo da vida, eu me afastei, assim, fui embora para Paris, não dá para contar a vida toda aqui, né? E aí o Estação, o Cavi é a porta do cinema. E a salinha é o sótão da casa. Porque é aquele encantamento, né? Quer dizer assim, de repente é alguma coisa completamente imprevisível. Porque, entendeu? Aí me lembrava e dizia assim, nossa, o Brasil, quando eu me lembrava do Brasil, o Brasil era aquele país que eu ia para a praia e dizia para o cara da praia que vendia pirulito. Ele vendia uma pirulita de chupeta. E ele chegava para mim e eu dizia assim, puxa, eu queria tanto um pirulito de chupeta. Ele dizia assim, leva, amanhã você me dá. E eu dizia assim, nossa, né? E eu, quando eu voltei da Europa, eu olhava assim e dizia assim, nossa, é um país onde o dinheiro não é tudo, né? Onde o afeto permeia as coisas e tal. E aí, quando eu entrei aqui, e aí eu tenho uma sala de graça. Eu disse, quê? Tem uma sala, que é a sala 4, que você pode fazer o que você quiser. Eu disse, Olha, tem certeza? Tenho. Então, esse cinema, além de ser esse lugar, além de ser esse lugar onde tem, digamos, esse meu reencontro com o cinema, né? Voltei a ver filme nacional, coisas que eu tinha abandonado de uma certa forma, porque não dá tempo para fazer tudo mesmo, né? Entende? Então, e tem que ser, às vezes, mesmo por etapas e tal. E essa salinha, ela traz esse Brasil esquecido, né? Que é o Brasil do afeto, né? É o sótão da casa, quer dizer, é o lugar do encantamento, é o lugar do possível, não é? É o lugar que não tem pretensão, a única pretensão que ele tem é que ele pode existir de uma maneira quase que clandestina, não é? É uma maneira clandestina, né? Quer dizer assim, ele pode existir de uma maneira clandestina para
as pessoas que chegarem a ele, não é? Ou as pessoas que estão próximas dele. Então, por isso, assim, quando Cavie, uma época, isso aí, tal. Então, isso é essa linha. Ela desaparecer, ela seguramente, o Cavie vai arrumar um jeito de botar esse digamos assim, esse sótão do sonho, né, em algum lugar. Ele vai encontrar. Eu espero que ele encontre, né? Então, não vou desgrudar até chegar ao caminho, né? Com relação ao filme que vocês vão ver, que na realidade é um documentário, eu durante 15 anos eu trabalhei no Rio Arte com programação de vídeo, com uma série muito importante chamada Rio Arte Vídeo, que fazia uma relação entre um diretor de cinema, um artista plástico para ser filmado e uma nova mídia, que era o vídeo. Então, eu tentava juntar isso sobre a arte contemporânea carioca, em geral. E eu fazia a produção executiva desse projeto durante 15 anos, mais ou menos. E aí, nesse interim, houveram vários produtores, quer dizer, desse projeto. Primeiro foi o CTAV e tal, não sei o quê. Depois nós encontramos uma parceria com o Studio Line, que eram uns italianos muito loucos, maravilhosos, que tinham um estúdio chamado Studio Line, cujo o dono era o Piero Mancini, uma pessoa encantadora. E aí, o Piero ganhou ganhou um projeto, não, digamos assim, pediram para ele fazer uma exposição sobre fazer um vídeo, um registro sobre uma exposição que tinha na Funarte, chamada Arte e Corpo, que era sobre pintura corporal indígena. E o Piero perguntou se eu não queria participar com ele. E eu aceitei. Então, é um filme institucional, assim, meio co-dirigido. O Piero, evidentemente, era um homem totalmente realizado dentro dessa mídia e dessa linguagem. Eu era também, conhecia bem, porque fazia produção, mas, assim, e depois fiz algumas direções, ou sei lá o quê. Mas digamos que esse filme, ele é isso. Então, chama-se Arte e Corpo, onde vocês vão ver. Aê! Então, falar da minha experiência aqui na salinha, né? A gente, com essa peça, era, assim, a primeira vez que eu ia fazer uma peça num cinema, né? E muito entusiasmada pela experiência da Paty e do Cavie. Eu falei, então vamos também pensar esse lugar. E eu adorei sair do teatro e vir para o cinema com o teatro, e de que maneira que isso poderia mudar a relação com as pessoas. E, de fato, muda, né? Os espaços, eles falam. E é a mesma peça, com pessoas à frente sentadas num teatro, ela tem uma troca diferente do que dentro de um cinema. E notar isso foi fascinante para mim. E fez crescer a minha vontade de fazer cinema. Então, a experiência, que foi muito frustrante, na verdade, a gente sentou ali do lado de fora. Falei, Cavie, quem sabe que a gente, talvez, dizem que pega, vamos afastar. Mas aí ele falava assim, mas só tem 20 lugares para afastar, só tem 10. Aí eu falei, bom, mas pelo menos a gente faz. Mas realmente não deu. Mas, ao mesmo tempo, era o ano dos 40 anos da nossa companhia, imagina. A gente tinha uma programação enorme pela frente, assim,
algo muito difícil, inclusive, de acontecer, né? De você ter o seu ano programado. Então, não foi só aqui que não deu, né? Não deu para continuar, então marcou os 40. O que marcou os 40 anos foi fazer Night Zoo aqui. Depois a gente fez outros trabalhos, eu vi outros trabalhos, e acho que essa sala tem isso, ela modifica o nosso ver. A gente vê cinema de pertinho, a gente se é uma peça de teatro, você praticamente pode tocar as pessoas, você está, né, no sótão, no quarto, né? Eu falei, eu me sinto no quarto com as pessoas. E até mesmo falar, você não precisa nem modificar o seu tom, né? Não precisa falar mais alto. E uma das práticas aqui é você poder falar, você conversa mesmo com as pessoas. E esse abraço, né, que essa sala traz é muito especial, e eu vejo o fechamento dela com tristeza, porque ao mesmo tempo ela é no centro do cinema, né? Os outros filmes estão ali, então, né, nas outras salas, então dá para você ver uma coisa aqui e sair para outra. É dentro do circuito, então coisas que estariam completamente fora, periféricas, ficam dentro. Não é porque, enfim, eu faço teatro experimental e dança experimental a minha vida inteira. E fiz uma opção pela margem muito cedo. Muito inspirada também pela arte dos anos 60, né, e pelo Hélio Oiticica, né, e a opção pela margem. Eu falei, minha opção também é pela margem, não é pelo centro. Mas estar pela margem, no centro, eu acho muito interessante. Eu não tenho dúvidas que o Cavi vai criar novamente o espaço. Vai. Eu não tenho dúvida nenhuma de aonde ele estiver vai ter o sim do Cavi, vai ter o abraço, vai ter o afeto. Isso não, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que você precisa pensar nisso também, de ter o que é marginal no centro. Acho que isso é algo que é bacana de pensar. Não tinha pensado por esse ponto de vista. Né? Acho que é algo que essa salinha trouxe. Aí o filme. Então, isso acontece e começa a pandemia. E eu tento fazer peça no vídeo. Eu falo, ai, que coisa, que frustração, meu Deus do céu. Então, aqui, em vez de ser uma experiência interessante, era uma experiência frustrante. E o cinema foi tomando... Então, eu falei que eu vou experimentar a linguagem cinematográfica. Então, em vez de teatro, fico esperando, vamos fazer cinema. E acreditou, e fizemos vários trabalhos juntos de alguma maneira. Patrícia sempre me inspirando muitíssimo, como uma artista maravilhosa que ela é. E Cavi sempre acreditando e dando liberdade para que uma coreógrafa, uma pessoa de teatro, que fundamentalmente é o que eu sou, né, pudesse estar e se sentir bem dentro do cinema, podendo experimentar. E o que vocês vão ver vai ser o Vislumbres, não é? Então é o primeiro filme que eu fiz e que vem de uma experiência da minha juventude, onde eu tive o grande prazer de conhecer a Clarice Lispector muito de perto. E ela era muito amiga da minha primeira sogra, que é uma pessoa que foi amiga minha a vida inteira, Maria Teles Ribeiro, e as duas estavam começando a escrever. Quer dizer, quando eu conheci, eu já ouvi essa história. Eu não vi essa história acontecer, mas eu ouvi as conversas. E elas saíam para passear, ambas moravam no Leme, e elas saíam para passear no Gávea Leme, e se sentavam no último banco do ônibus, e eu no banco imediatamente à frente, tomando nota. E
Então eu tive muita intimidade, eu via a Clarice dentro de casa, eu conhecia as histórias, eu via as conversas entre elas. E, ao mesmo tempo, através do imaginário, porque já estavam em outro momento de vida. E elas se reportavam a um momento anterior, onde ambas, as duas casadas com um diplomata, morando fora do Brasil e desejando escrever de maneiras diferentes. O resto vocês veem no filme. Começa com essa peça O Censor. E aí esse filme é um curta tirado dessa peça. Então a gente vai terminar do jeito que começou, com a peça que começou, chama Manifestos de uma Cineasta, número 1. E também é uma homenagem às mulheres aí, desse mês de março está chegando amanhã, né, o grande dia. Então é um filme manifesto, é feito pela Paty. Paty, suba no palco. Seu palco, esse palco é manifeste esse Paty. Tem que ver para onde esse palco vai. É verdade. Não pode ser destruído e virar um restaurante. Então, assim, a gente está aqui se encontrando, é um ritual de despedida, mas eu também não consigo comemorar o fechamento de uma sala, porque eu acho que foi uma sala que a gente encontrou tanta gente, um espaço de experimentação, um espaço de arte viva, né, de pessoas pulsantes e desejando criar. Então, acho que a gente está aqui hoje, eu não consigo, também acho triste. A gente fecha, sempre, lógico, com a perspectiva de que novos espaços virão, a vida se renova, mas como o Caio falou, no Brasil é sempre triste a gente fechar. Uma sala com tanta história, né? A gente abriu ela com o Censor, que foi como a Regina falou, uma experimentação de linguagem, teatro. Teatro também. É teatro, é cinema, é peça, é filme, é poesia, O que está acontecendo aqui, né, nesse espaço? Quantas possibilidades, quantas pessoas passaram, quantas formas de trocar, de ser afetado, de criar, de mover. Então, eu não gosto de pensar que aqui vai virar um restaurante. Penso aqui nesse palco, porque vamos levar ele numa Kombi, para onde? No momento pensando nisso, mas também pensar em quanta coisa plena a gente criou aqui, a gente viveu, né? Quantos encontros, quantos espetáculos, experimentações, quantos filmes, essa tela aqui cheia de história, né, de imagens, de pessoas que passaram por aqui. O Caio já está chorando. E é isso. Bom, vamos passar o filme Manifesto de uma Cineasta. Na verdade, é um texto da senhorita Fontaine, que era a personagem que eu fazia aqui. Então, a gente fez uma mini adaptação do textinho final da peça pro filme. Porque eu acho que é isso, é um espaço de criação, de experimentação e de liberdade. Isso é muito precioso, né? Você poder experimentar, criar com liberdade, com desejo. E a peça que abriu vai ser o último filme, mas novos espaços virão com certeza. Né? Vamos nos encontrar em outros momentos, em outras circunstâncias. Muito em breve já. Muito breve. Muito breve. Fica a nossa salinha 4, obrigada. Deuses do cinema, deuses do teatro, deuses da poesia, deuses da música, Evoé. Salve, obrigada. E vamos em frente. Muito em breve. Conta. Deuses do cinema, deuses do teatro, deuses da poesia, deuses da música, Evoé. Salve, obrigada. E vamos em frente, né? Criando e a gente junto, como o filme do Joaquim. Acho que é o filme certo. Ação. Oi, boa noite. Subi muito aqui, eventos com o Cavi, vários encontros. Essa sala daqui encarna um pouco a energia de Cavi Borges, né? Que é a energia do bora, é a energia do dá pra fazer sim, vamos fazer agora, semana que vem, vai dar certo, vai
qualquer coisa, leitura de peça, leitura de poema, lançamento de qualquer coisa. E aqui foram muitos encontros e reencontros, né? Por essa sala daqui vieram pessoas como Otton Bastos, Tony Pitanga, Leandra Leal, Tony Pereira. Muitas pessoas se encontraram nessa sala. Foi realmente esse espaço afetivo, que às vezes é difícil conseguir numa outra sala. Aqui a gente realmente se juntava entre amigos e via uma intimidade. Quando Otton Bastos vinha aqui conversar com Walter Lima Jr., todo mundo era amigo, todo mundo era íntimo de Otton Bastos e Walter Lima Jr. Então, eu tenho certeza que, como nós somos malucos e gravamos tudo, e filmamos tudo, e registramos tudo, essa sala vai ecoar por novas gerações, por outros registros, documentários verão que terão trechos de encontros que aconteceram aqui, porque tudo foi muito filmado. E eu acho que novas gerações vão se perguntar, que cantinho era esse? Putz, não deu tempo de conhecer a Sala 4. Eu sou muito entusiasta de tudo que acontece no Estação, quem me conhece que sabe, mas eu nunca vou ser a favor do fechamento de uma sala. A gente vive num país que não pode lidar ou aceitar bem essa ideia. Porém, se é para acabar, como sempre, e como me ensinou o mestre Domingos Oliveira, se é para acabar, a gente acaba com festa. Se é para ter um ponto final, que seja festejando. Então, uma última sessão, um último brinde. Eu estava aguardando para isso. Mate Leão, né? Mate Leão. Falando brevemente sobre esse filme, é um curto, 5 minutos. É uma coisa experimental, porque era uma amiga minha, atriz chamada... Amiga não, ainda não era, ainda é. É que ecoa, a sala é pequena. Aí a gente ouve tudo. Esse filme daqui existe por causa de uma amiga atriz chamada Natália Dias, que estava passando por um momento complicado. E ela veio me procurar e falou, Caio, eu faço isso da minha vida. Eu só sei fazer através da arte, eu só sei lidar com os desafios da vida através da arte. Eu atuo, eu escrevo, eu sinto e eu chovo. E aí a gente pegou isso, o nome do filme é Chove, que é uma tentativa de captar em imagens essa catarse de sentimentos. Natália Dias, eu e um amigo chamado Arthur Serpa, que não é muito do cinema experimental, ele gosta de ver Marvel, ele gosta de blockbuster, mas apenas vendo algumas fotos do processo, que foi eu e ela, era eu na câmera e na concepção, e ela na frente da câmera com todas as emoções, e só de ver algumas imagens, ele criou essa trilha à distância, sem trocar uma palavra com a gente, não precisava, era da imagem mesmo e do som. Eu sinto que a música ajuda um pouco, então espero que chova um pouquinho em vocês e também celebrar que essa sala daqui, essa dupla dinâmica, né, é Cavi, mas é também VJ, sempre aqui presente, sempre aqui dando luz a essas, né? E é uma dupla que a gente vai ver projetando filme em prédio, vai ver projetando filme onde for, né? Sempre, a gente sempre dá um jeito, cinema no Brasil é teimoso, né? Cinema do Brasil é insistente. Fecha uma sala, abre-se alguma outra janela. Os olhares estão abertos. Então até a próxima. Não aqui nessa sala, mas juntos. Aí.